que você está fazendo para o seu cliente não esquecer de você? Qual é o tipo de encantamento que você faz com ele? As pessoas se relacionam com pessoas, né? Exato. Tanto é que não existe nenhuma marca que tenha engajamento nas redes sociais. Quem tinha mais engajamento? A Apple ou Steve Jobs? Exato. Quem tem mais engajamento? O João Adib ou a CIMED? Inclusive, né, você e o Adib que usa essa marca amarela, né, o Adib, né? Pô, ele te copiou, ele né? tá me copiando, Olá a todos, estou aqui com um convidado muito especial e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quando te faltar dinheiro, que te sobre criatividade. Essa é uma frase que realmente inspira. Meu convidado de hoje aqui é o Robson Araújo. André, muito prazer, uma honra enorme estar aqui do seu lado. Você é uma pessoa que me inspira por toda a sua trajetória, pela pessoa incrível que você é, extremamente humano, que gosta de pessoas, né? Que você tem esse relacionamento que aflora e que encanta. Cara, obrigado. Já começar assim com uma palavras assim tão bonitas e, cara, devolvo mesmo pra você, porque conheci o Robson não tem muito tempo, né? A gente criou uma afinidade muito boa, assim, foi de primeira mesmo. E o mesmo eu digo também, cara, você inspira demais e eu vou aprender, vou usar aqui para aprendizado, tá? É isso. Tem uma outra frase que eu uso demais e que eu acredito que casa com isso, né, André? Que é, primeiro você cria relacionamentos para depois criar negócios. E é exatamente isso que a gente faz, né? Nenhum momento, desde do nosso primeiro contato, nunca teve uma ideia de business, de negócio, mas a gente sempre teve esse interesse de relacionamentos. E a gente, cada momento que passa, a gente estreita isso e vamos criando conexões, trocando informações e um ajudando o outro para o objetivo comum, que é a gente crescer. Então isso é fundamental aí. Exato, não, o objetivo humano, né, a gente tem esse alinhamento. E assim, falando, tive no evento do Robson aqui, o Robson é especialista, é um dos caras que é referência aqui em CS, que é Customer Success em inglês, ou CX, que é Customer Experience. Ele é o cara que, assim, as ideias mais diferenciadas eu ouvi de você, e eu acho que a cada tempo que passa, você deve estar com ideias diferentes. Total. Tive no evento do Robson, que foi um evento totalmente voltado a CS, e foi impressionante o evento. Cara, do início ao fim, assim, a experiência realmente, você entregou, eu vi na prática você entregando o CS ali no evento, desde a chegada até o final. Infelizmente não consegui ficar até o final, mas continuei ali acompanhando nos stories. Tudo que você fez foi uma coisa legal, extraordinária. Tá de parabéns, cara, você e sua equipe aí mandou bem demais nesse evento e a gente tem que aprender muito com você. Obrigado. Tem uma coisa que eu gosto até de falar pro contador, pro empresário que acompanha, né, essa audiência. Quebra de padrão, ela é extremamente importante. Ninguém espera que um contador seja disruptivo o suficiente para ele se vestir de pato e fazer uma palestra. Então, quando você tem essa quebra de padrão no comportamento, isso já muda completamente, porque você retém a atenção das pessoas. O grande jogo, seja das redes sociais ou do dia a dia, na nossa convivência, é como você consegue chamar a atenção e ser lembrado depois, né? Se você tem esse primeiro grande impacto, você precisa trabalhar os segundos 2 pilares, né? Que você conseguir converter, depois que você tem a retenção e depois que você tem essa atração, você cuidar dos seus clientes, cuidar da sua base do cliente, entender que o seu cliente no final do dia, ele é ouro, porque é através do seu cliente que você vai conseguir crescer mais, através de um bom relacionamento, através de uma implementação de um programa de dedicação ativa, por exemplo. É através do seu cliente que você consegue vender mais, fazer um cross-sell, fazer um upsell.
Cara, a gente tem muitas oportunidades na mesa. Às vezes a gente se fecha, inclusive, pro nosso leque de serviços. E a gente tem um monte de parceiro que tem do lado que poderiam estar oferecendo mais trabalhos para dentro da nossa base. E é aquilo, né? Parceria boa é aquela que você ganha também. Então, se você tiver boas estratégias, você consegue oferecer muito mais para os seus clientes sem ele precisar sair do lugar. Quem entende esse jogo consegue realmente ter um crescimento exponencial. Eu quero entender mais disso, porque um dos pilares aqui, o segundo pilar da nossa cultura, o primeiro são as pessoas no centro, né? Como você mesmo abriu aqui as suas palavras, né? A gente tem as pessoas aqui em alto nível e as pessoas bem cuidadas cuidam dos clientes, né? Então, nosso segundo pilar, que é encantar os clientes, que nada mais são também pessoas, né? São pessoas os clientes. Sim. E aí você vem com essa oferta, esse ensinamento todo que você está entregando de encantamento. Então eu vou querer entender um pouco mais, né, daquilo que você puder falar, que eu sei que você é mentor, aquilo que você pode entregar aqui, eu vou querer aprender para poder aplicar um pouco mais. Hoje a gente vai entregar tudo, André. Olha porque aí. assim, dentro do nosso processo de mentoria, a gente realmente pega na mão do mentorado ali para que ele tenha o crescimento. A gente garante que ele tem crescimento. Agora, quem vai acompanhar minhas palestras, podcast, cara, eu sempre entrego tudo. Por quê? Porque é justamente isso, a gente precisa mostrar de verdade como faz, que é real, para que as pessoas possam acreditar e fazer isso. Quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, a gente vai ter o nosso propósito alcançado, que são pessoas satisfeitas, são pessoas que realmente vão conseguir ter crescimento. E aí eu vou ter o meu objetivo também traçado, né? Legal, que bom. Então, vou tentar extrair o máximo aqui. Mas eu queria entender um pouquinho do Robson lá atrás. Lá atrás, o que te despertou essa vontade de... Lá atrás mesmo, né? Que eu lembro que eu vi um vídeo seu uma vez lá que você contou de uma propaganda e aquilo te inspirou bastante, ainda você era criança. Eu queria entender um pouquinho dessas origens. Sim. Em que momento que você decidiu falar, vou cuidar agora, fazer um trabalho especial aqui para ter os clientes bem encantados. E encantamento não é aquela coisa assim que eu vejo que você entrega, né? Não é um simples NPS, que você entende se o cliente está satisfeito ou não. Quais as ações posteriores à aplicação do NPS, né? Exato. Realmente o encantamento que você trabalha é o impacto emocional, né? Emocional. Eu só vou fazer um parênteses aqui numa empresa que eu trabalhei na anterior, né? Uma empresa de auditoria. Acredita lá, uma empresa na época estava com 60 anos e teve isso tem 8 anos atrás mais ou menos. E a empresa ela fez lá um desafio de inovação. E aí eu falei, eu vou dar uma ideia aqui, e eu achei que minha ideia não ia passar, porque é uma empresa de 60 anos, globalmente. E sabe qual foi a minha ideia, cara? Minha ideia foi Client Satisfaction. Que nada mais era criar um sistema para entender a satisfação do cliente. E para minha surpresa, eu venci globalmente. Que animal. Cara, globalmente isso. Eu mesmo fiquei surpreso porque eu achei que era algo básico, né? E nada mais é que isso era uma pontinha do que você está fazendo. Então, eu queria ouvir de você, né? Entender o que te despertou, falar, porque eu vejo você como uma referência do mercado. O que te despertou essa vontade? Vou fazer diferente para o cliente, vou entregar impacto emocional. E lá de trás, contando um pouquinho lá de trás do Robson. Eu acho que tudo na nossa vida você vive coisas que vão te levando a lugares, né? Só que muitas vezes esse te levar para lugares é de forma inconsciente total. Uhum. Aos 5 anos de idade, eu fiquei apaixonado por campanhas publicitárias. Porque eu assisti uma campanha do Panetone Visconti, onde a criança na mesa de Natal, naquele momento de ceia em família, ela levanta com um talher, toca no cristal e começa a discursar para a família dela. Eu tinha 5 anos, a criança da propaganda tinha mais ou menos a minha idade. O que eu fiz? Repeti a ação.
né? Fiz a mesma coisa em casa, minha família achou bonitinho e tal, mas era justamente com a ideia de falar sobre o quanto eu gostava de quando minha família estava toda reunida, né? Aquela campanha publicitária me tocou no sentido mais emocional. Eu não sabia o que viria no futuro, mas me impactou essa questão de marketing, de publicidade, por uma questão de vivência na família. Eu não pude escolher o mercado publicitário, mas o meu destino estava traçado, né? Eu fui fazendo coisas, caí numa grande agência de publicidade para trabalhar, onde me desenvolvi ali, fui ficando cada vez mais perto de outros publicitários, outros criativos. Quando eu saio, quando eu abro a Smart Solve, eu começo a entender que a oportunidade de você nichar, de você estreitar a sua comunicação, começa a fazer mais sentido. Então eu me coloco na posição de um contador especialista no mercado publicitário. E aí eu, inclusive trabalhando na primeira brand, assim, que era contadores publicitários. A Smart Solve, quando ela nasce com uma ideia. Eu teria a empresa na cor amarela, né? E aí também, por que a cor amarela? Primeiro, ligada a ouro, né? Energia, vibração. Eu sou uma pessoa assim, eu estou sempre de alto astral, sempre tentando colocar coisas inovadoras, mas ainda não tinha uma extrema ligação, né? Eu trabalho essa brand de forma inconsciente, e curiosidade aqui, o grande lance do amarelo era porque minha mãe, todas as vezes que eu aprontava muito, ela me chamava de menino velho amarelo. Uma expressão ali do Nordeste, do Ceará, que ela incorporava para dentro de casa. Então, assim, como eu não aprontava pouco, ela estava toda hora me chamando de menino velho amarelo. E aí, um dos motivos da cor é esse, né? Hoje eu não estou aqui do lado da minha mãe faleceu em 2021. Minha mãe sempre foi minha mãe sempre foi a minha maior inspiração de vida, né? Minha mãe foi artesã, trabalhou vendendo artesanatos no Armarinhos Fernandes, ali na 25 de março, na Galeria Pagé. Eu sempre fui desde criança do lado dela, acompanhando isso. Cara, minha mãe fez o prézinho, ela só sabia escrever o nome dela, e era uma grande empresária fazendo isso em casa de forma completamente manual, e era minha inspiração para isso. Quando eu comecei a Smart Solve, a primeira coisa que eu sempre fazia quando ia mudar alguma coisa ou ia ter alguma ideia diferente, era pegar o telefone e falar com ela também. Que legal. Então ela sempre esteve presente comigo em tudo isso, né? E para mim, hoje, carregar, tá vestido da cor amarela, com o relógio, é como se... Tem uma lembrança forte, né? Um legado. Como se a presença dela estivesse dentro do meu coração o tempo todo, né? Então isso é muito importante para mim, tá? É brand, mas é emoção também, é algo que vai muito além disso, né? Poxa, que bonito isso, viu, Robson? Obrigado. E ela chegou a ver... Ok, a Smart Solve nasceu quando? 2018. Ela acompanhou uma boa parte. Ela acabou acompanhando uma parte boa, que foi o nosso início ali. A gente conseguiu ter um crescimento muito positivo através de network, mas a gente não era nichado no mercado publicitário ainda. 2020 a gente teve um impacto muito forte por conta da pandemia. Perdemos muitos clientes. Nós rompemos a sociedade, então teve um hiato ali, inclusive, onde eu acompanho, eu lembro um pouquinho onde eu continuei com a Smart Solve. O Fernando acabou abrindo a FLIR, que a gente tinha um outro sócio, o Bruno, que também veio da auditoria. Ele abriu a empresa dele, então cada um seguiu, continuamos todos sendo amigos, um ajudando o outro no que era necessário, mas no momento da pandemia a gente não tinha o que dividir. Então a solução encontrada foi cada um seguir com a sua carteira de cliente, trabalhando a sua marca. Logo depois da pandemia, no retorno assim, da gente começar a voltar para o escritório, inclusive, cheguei aqui e comentei com o meu time, né? Todas as vezes que eu passava de carro aqui na frente com a minha mãe, ela falava assim:
Smart Solve tem que ser nesse lugar aqui. Porque Olha teve uma das novelas que ela assistia que acho que a empresa do cara principal da novela, não sou de assistir novela, era no Rocha Verá. Olha, Então você vê que isso ficou na cabeça dela, né? que legal. Então sempre quando a gente passava aqui eu falei pro Você vê, pessoal. a gente tem um ponto comum aí, mais um ponto comum, né? Porque minha mãe também é uma inspiração para mim. Minha mãe, apesar de não ter estudado, muitos conselhos, inclusive empresariais, vieram dela. É. E coisas que mudaram a minha vida, assim, transformaram a minha vida. Então, ela sempre também foi minha fonte de inspiração, minha motivação, minha força. Sempre olhei para ela assim e permanece o legado aí com a gente, né? A gente vai carregando esse legado aí das nossas mães. Mãe não devia morrer nunca. Verdade. Devia ser anjo aqui na Terra. Devia. Ficar aqui para sempre com a gente. Mas, crendo em Cristo, aí quando Ele retornar, a gente pode se reencontrar. Se reencontrar, eu creio, cara. Mas, meu caro, você aí com essa monte de ideias que você tem, né? Que você implementou na Smart Solve, entrega nas mentorias também. O que você pode contar um case aqui até para o pessoal ouvir, alguma coisa que foi diferente, assim? E eu também, só antes de você falar aqui de algo que a gente fez que, cara, você que me inspirou, eu meio que embalei ali e entreguei, tá? Um cliente, ele pediu para ir embora aqui. Ele pediu para sair, ele ficou aqui 4 anos com a gente e falou, tá na hora de rodar, acontece. Na auditoria, você acaba, até para tirar o viés, às vezes o cliente vai para outra empresa. E olha só, eu pedi para o time preparar, eu falei, olha, prepara uma cesta bem bacana e pode mandar para esse cliente. No caso seria um ex-cliente, né? Aí até teve um sócio que falou assim, mas você vai mandar? Já é ex-cliente? Eu falei, não, justamente por isso, porque o cliente é nosso parceiro, ele foi parceiro aqui da gente, ele vai, mas ele volta, eu quero agradar ele, né? Eu quero presentear. E foi super legal. A gente mandou uma cesta lá bem completinha e tal, e ele mandou uma mensagem bem bonita de gratidão, né? Ele é oriental, o que é bem difícil. Ele falou, pô, André, você mora no meu coração, que é bem difícil oriental falar isso. E isso criou mais um impacto ali, né? Foi numa saída, mas não tem problema, porque a gente sempre está tratando com pessoas que é fazer o melhor pelas pessoas, seja se você tem interesse ou não. O interesse não pode vir na frente, é isso que eu vejo, né? E sim a preocupação humana, genuína, você fazer sem querer nada em troca. Então eu queria que você contasse um pouquinho de coisas especiais assim que você vivenciou já. Eu acho que esse lance que você contou tem, mesmo que não foi, tem toda uma intencionalidade aí, né? Por quê? Quando você tem um cliente novo, você tem que ter a preocupação em desenhar a jornada completa desse cliente. Você acabou de fechar o contrato. Cara, o que você preparou para dar boas-vindas para esse cliente? Qual é o tipo de encantamento que você faz com ele? Segundo ponto, kickoff. Kickoff é alinhamento de expectativas. Às vezes o cliente contrata uma coisa esperando outra. Por quê? Porque a comunicação não chegou da forma adequada para ele. Então ter esse momento de kickoff ele é extremamente importante. Na auditoria a gente sabe disso, inclusive com uma metodologia para que possa ter esse alinhamento de expectativa. Segundo ponto, momento do onboard. O momento do onboard não é o momento de você, no meu caso, ensinar contabilidade para o cliente. O cliente te contratou para resolver problemas para ele. Então você tem um momento de contar boas histórias, de você conectar com o seu cliente. Todo mundo começa, todo mundo tem um começo difícil, André. Cara, são pouquíssimos. A gente pegar aí a cada 100 pessoas, 95 tiveram começos difíceis e histórias se conectam, né? Você vê, a gente tem essa ligação forte porque, a gente tem histórias distintas, mas muito similares em relação à superação o tempo todo, em ser guerreiro, em ir atrás dos nossos objetivos, de não desistir. Cara, se você conversar com outros empresários e querer escutar a história dele, você compartilhar a sua história,
vai ter uma conexão de relacionamento. E relacionamento se constrói dessa forma, em você um escutar o outro. Então, esse momento de onboard, você tem que ter um bom storytelling. Se você tiver um storytelling com intencionalidade, qual o desfecho que você vai fazer? Né? Qual é a ideia de superação, de oportunidade que você vai dar para esse cliente nesse momento de onboard? O momento de onboard é o momento de você terminar mostrando outras possibilidades de serviços que você tem dentro do seu dentro da sua empresa, mostrar que você tem oportunidade com parceiros. Então, o momento de fazer upsell, cross-sell. Se você tem um programa de indicação ativa, tem o desfecho apresentando o seu programa de indicação ativa como benefício que você pensou para esse cliente, para ele realmente ficar encantado com isso. Terceiro passo, momento da operação. A operação precisa ter uma metodologia de trabalho, porque senão você tem uma baita primeira impressão, você alinhou a expectativa, você deu ali uma caixinha de press kit com vários elementos intencionais para o seu cliente, fez um onboard, até conseguiu vender mais alguma coisa, mas na hora do vamos ver, o seu trabalho não condiz com o que você realmente fala. Então, a entrega falha. A entrega. Né? Então a entrega precisa ser uma boa experiência. Boa experiência com o que de verdade você vendeu para o cliente. De preferência, sempre fazendo algo a mais. Né? O chamado over-delivery. Entregue mais para o seu cliente do que foi contratado, mas alinhe as expectativas com o que foi contratado, para que você possa surpreender ele o tempo todo. Quarto elemento, o ongoing. Né? O ongoing é você, de tempos em tempos, chamar o seu cliente para uma conversa, para realinhar essas expectativas, aplicar uma NPS, ver o que mudou dentro de casa nesse tempo, para que você possa jogar para fora. Seu cliente precisa saber das inovações que você tem feito. Seu cliente precisa saber do seu movimento. As pessoas gostam de quem está em movimento. Ninguém gosta de gente parada. Ninguém gosta de gente passiva. Quando você contrata um funcionário, você vê aquele funcionário muito quietinho, que não toma iniciativa por alguma coisa, cara, você já cria uma rejeição com ele. Diferente quando chega um funcionário no seu time, que ele está completamente ativo o tempo todo, quando ele está parado, ele está pedindo trabalho, esse cara chama a sua atenção. Sim. No mundo dos negócios é exatamente igual. Quando você toma iniciativa, quando você mostra para o seu cliente que você está em movimento o tempo todo, ele te vê diferente. Depois você tem um momento de expansão, que é justamente transformar o seu cliente em fã da sua marca. Quando você faz o seu cliente publicar algo relacionado à sua empresa nas redes sociais dele, você está atingindo o seu lead mais qualificado. Quando você fala da sua empresa, óbvio que você vai falar bem. Quando outros falam da sua empresa, cara, as pessoas estão validando o que você faz. Isso é extremamente importante. E o último passo, pegando o gancho com o que você falou, é o offboard. O offboard ele é negligenciado demais. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o nosso fígado. Quando o cliente sai, a gente está puto. Porque a gente acabou de perder o cliente, a gente está preocupado, porque às vezes essa fatia do faturamento dele vai fazer diferença. Às vezes a gente vai ter que fazer uma movimentação interna, remanejando a equipe por conta da saída de um cliente. E a gente não trata o cliente da forma que a gente deveria por conta desse bloqueio. Então a ação que você teve é justamente isso. A gente não pode pegar esse cliente e botar numa caixinha de esquecido, rejeição, de rejeitado, de esquecido. A gente tem que botar essa caixinha numa caixinha de inaptos. Ele está inativo nesse momento. Ele pode ser ativo novamente a qualquer momento. O que você vai fazer para não perder o relacionamento com esse cliente? Para ele sentir saudade de você? Vou falar uma coisa aqui para quem está escutando. Quem já ouviu aquela famosa frase, já recebeu, já mandou para alguém um oi sumido, oi sumida? Cara, se isso não funcionasse, ninguém falaria isso. Se as pessoas mandam esse oi sumido é porque realmente funciona, né? Então você já teve um relacionamento com alguém, a pessoa te manda ali, bateu aquela saudade, você acaba reencontrando a pessoa de novo. Cara, isso no mundo dos negócios funciona exatamente da mesma forma. Você tem uma caixinha ali. O que você está fazendo para o seu cliente não esquecer de você? Você continua fazendo comunicação ativa para os seus clientes e você esqueceu desse cara? Cara, continue fazendo a comunicação. Surgir algo novo que seja relevante para o mercado daquele cliente, lembra dele, dá isso para ele. Pode ser que
o atual prestador de serviço dele, seja de auditoria, contabilidade, seja o que você for, o que você faça, o cara não está dando essa atenção para ele que você sempre deu e que você continua dando. Você faz eventos presenciais, fazer eventos para os meus clientes, reserva um percentual para essa caixinha, para ele se continuar com o sentimento de pertencer àquela sua tribo, aquele seu movimento, a sua comunidade. Esse cliente vai voltar, André, não tem como. Bacana. Então isso é importante demais. É o que você falou, né? Antes de fazer negócios, faça relacionamento. Que é a sua frase também que você usa bastante. E assim, a gente tem o B2B, né? Que empresas trabalham para empresas, B2C, empresas para CPF, mas no fim aí é o P2P, né? Que é pessoas com pessoas. É isso. É sempre dessa forma, né? As pessoas se relacionam com pessoas, né? Exato. Tanto é que não existe nenhuma marca que tenha engajamento nas redes sociais. No mundo do empreendedorismo, os grandes empresários entenderam isso de uma tal forma que eles construíram a imagem dele na frente dos negócios para conseguir ter essa atração e conseguir trazer mais conversão para dentro de casa. Você está falando um negócio que a gente estava falando ontem, exatamente sobre isso. As pessoas não querem seguir, até segue ali, porque é muito conhecido, Sim. mas quer saber do Robson, quem que está por trás da marca, né? Quem é a cara por trás da marca. Quem tinha mais engajamento? A Apple ou o Steve Jobs? Exato. Quem tem mais engajamento? O João Adib ou a CIMED? A gente fez essa medição ontem. Exatamente. Inclusive, né, você e o Adib que usa essa marca amarela, né, o Adib, né? Ele te copiou, né? Tá me copiando. E hoje, Robson, você tá com quantos clientes lá? Hoje nós estamos com 750 clientes ativos. Caramba. Mas nem sempre foi assim, André. Em março de 2023, a gente tinha 80 clientes dentro da nossa base. Março de 23. Menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Março de 24. Vai fazer 3 anos. Nós não éramos nichados. Eu não tinha como grande foco o cliente no centro, aplicando metodologia de CS e CX, não tinha isso. Depois que a gente fez essa movimentação, depois que a gente criou um programa de dedicação ativa, que a gente começou a contar boas histórias para os nossos clientes, o jogo foi virando. O jogo foi virando. No começo, uma velocidade menor, e agora a gente traciona de verdade o nosso crescimento. E hoje, com essa carteira robusta de mais de 700 clientes, você faz uma cobertura de CS geral ou tem um perfilamento ali na carteira? A gente começou a modelar o nosso CS com uma estagiária de contabilidade que me ajudou a fazer a implementação, ajudou a criar as métricas, colocava ali a operação do dia a dia com os clientes, o relacionamento. Hoje a gente tem um time com 5 pessoas dentro do nosso time de CS, onde ela é a head desse time, onde ela virou minha partnership dentro da SmartSolve. Ela é uma das mentoras também dentro do meu programa de mentoria. Então também é honrar a pessoa que realmente estava do seu lado o tempo todo ali, te dando todo esse apoio e fazendo com que você tivesse crescimento. Cara, a gente não faz nada sozinho. Então a gente sempre tem que agradecer e, de preferência publicamente, as pessoas que ajudam você a chegar em outro patamar. Que bacana. E aí dá esse senso de pertencimento também, né? Completo, né? Na verdade, o sucesso do cliente não acontece com o cliente. Ele acontece dentro de casa primeiro. Se você não consegue ter o seu time engajado, se você não consegue fazer o seu time ter sucesso, se você não conhece o sonho de cada um, para que você consiga fazer a sua parte, para que ele possa também atingir a parte. Todo mundo, 99% depende da pessoa. Mas, cara, o que está ao redor, o que você puder facilitar, se você escutar o sonho das pessoas, todo mundo quer ser ouvido, né? Então, é questão de propósito, né? Isso faz toda a diferença. Né? O propósito, ele é muito mais forte que qualquer coisa. Lá na SmartSolve, toda segunda-feira, a gente começa a semana fazendo alguma dinâmica positiva para começar a semana. Às vezes a gente chama cada um para falar,
Pega do seu coração alguma coisa que na semana passada estava ruim, que você não quer que te atrapalhe nessa semana, cara, fala a palavra, porque você jogou fora, e fala algo bom que você quer que aconteça essa semana. A palavra tem poder. Tem. Então joga para fora, a gente começa todos os dias ali fazendo oração, porque tudo isso é importante, né? A gente começa bem, começa com o nosso time bem vai conseguir fazer um bom atendimento, fazer encantamento para os nossos clientes. E não tem como dar errado, né? Não tem Começar como. com Deus, isso. Você fica seguro. Mas eu tive no evento do Robson ali e foi muito legal, assim, você chegava lá, o pessoal te desejava uma boa experiência, era um evento de experiência, né? Então uma boa experiência. E eu fiquei curioso, eu recebi um patinho amarelo, que é totalmente vinculado à sua marca, né? Quem recebe um patinho amarelo na entrada de um evento, né, André? Que eu ia descobrir o que ia acontecer ali, então foi muito marcante, assim, né? E eu queria saber, assim, teve alguma experiência que você fala assim, poxa, eu marquei, tive um impacto muito grande nesse cliente aqui, que você fez algum movimento de experiência, assim, alguma coisa especial? Quero contar a história do patinho aí para as pessoas não ficarem na curiosidade, né? Eu montei o meu evento, né, em 30 dias para acontecer. Foi um baita desafio, porque era o meu primeiro evento. Coloquei a régua alta ali, queria ter 80 pessoas no evento. Nos primeiros 15 dias eu tinha vendido apenas 4 ingressos. E aí comecei a fazer um movimento de ligar para as pessoas, de fazer o call, de falar um pouco como seria o evento, de chamar pessoas qualificadas para poder, inclusive, vender a mentoria ali. No final a gente batemos 120 pessoas ali no dia do evento. Maravilha. Então foi sensacional. Muito bom. E assim, quem que ganha um patinho amarelo junto com a credencial de um evento de contabilidade, um evento que em tese é sério? E aí aquilo que eu falei no início, tudo é quebra de padrão. Né? Isso por si já gera uma curiosidade. As pessoas começaram a apertar o patinho amarelo, ele fazia o barulhinho ali dele, patinho de borracha. De 5 em 5 minutos a gente colocava no controle de som o barulho ali do patinho com o quê para aguçar também a curiosidade das pessoas. Quando chega uma palestra sobre encantamento Disney, no final da palestra entram 2 personagens, o Mickey e o Pato Donald. Eu assisti um pedaço dessa palestra, muito boa, bem legal. E aí, quem era o Pato? Eu tirei a cabeça do Pato Donald e comecei a palestrar, né? Que legal. Então, o grande lance estava em você estar escondido atrás de um personagem, e falar algo sério e falar algo que realmente faz diferença para o contador, para o empresário que estava do outro lado, mas vestido de pato, né? O pessoal brinca que foi a única vez que eles viram o Pato Donald puto, né? Porque ele estava bravo ali falando com as pessoas. Mas o grande lance era, né, o patinho amarelo, tá completamente ligado à minha brand, por ele ser amarelo. O patinho amarelo custou menos de R$2 cada um, e ele está completamente ligado à minha frase de vida: quando te faltar dinheiro, que te sobra criatividade, extremamente criativo. Terceiro ponto, esse patinho foi comprado na 25 de março. Né? Então, eu falei aqui que criança eu ia sempre com a minha mãe na 25 de março, acompanhando o trabalho dela, admirando o que ela fazia. E aos 14 anos, quando meu irmão fica desempregado, eu vou com ele trabalhar de camelô na Feira da Madrugada da 25 de março. Caramba! E aí, no dia a dia ali, eu aprendi muita coisa que eu aplico hoje. Quem vende mais? Quem fica quietinho na 25 de março ou numa feira livre? Ou quem grita, quem fala alguma coisa engraçada, quem chama a atenção? Né? Então, o primeiro ponto é você ter essa atração. Segundo ponto, você tem que falar bem do seu produto quando você consegue trazer alguém ali para sua barraca. Você tem que fazer a conversão, fazer a venda. Na Feira da Madrugada, André, as pessoas voltavam porque acabava o estoque delas e normalmente vendia bastante em atacado para que eles levassem ali para o interior de São Paulo, interior do Brasil. E quando estivesse acabando, eu queria que eles voltassem para me procurar. Então já era um início ali de fazer uma boa retenção. Então, é o que eu falei, tudo é a jornada que a gente passa. Né? Então, lá atrás, de forma completamente inconsciente, eu aplicava o método atração, conversão e retenção.
E hoje eu entendo muito disso. Então eu queria trazer um pouco para as pessoas esse lance. Fora isso, o Pato Amarelo tem uma baita história de case da Disney. Na verdade não foi case da Disney, mas virou. O Cruz Ducks. Cruz Ducks é uma menina de 9 anos levou um patinho de borracha amarela num cruzeiro da Disney para brincar com os pais dela de esconder, de caça ao tesouro. Só que os pais estavam com alguns amigos e ficaram os pais e os amigos procurando pelo navio o patinho amarelo. Quando eles menos perceberam, estava o navio inteiro procurando o patinho amarelo que a menina escondeu. Próximo cruzeiro da Disney, isso já virou febre. As pessoas levaram os patinhos para esconder pelo navio e ficar procurando. E aí isso foi virando tradição. Hoje existem lojas e mais lojas nos Estados Unidos com os patinhos que as pessoas compram em quantidade para levar nos cruzeiros da Disney para esconder. E o grande lance é você deixar uma tagzinha com uma frase positiva e com o @ do Instagram, porque você acaba ganhando mais visibilidade nesse relacionamento. Isso extrapolou tanto e foi tão positivo que saiu dos cruzeiros da Disney. E hoje as pessoas vão para vários países, Amsterdã, Berlim, Londres, levam patinhos amarelos e começam a esconder para levar essa positividade. Poxa, que sacada. Olha que legal, né? Conhecer histórias, como contar a história faz toda a diferença, né? 3 cases aí referente ao patinho. Uma criança autista foi no navio da Disney, estava completamente agitada até ela encontrar o primeiro patinho. Aquilo motivou ela e deixou ela completamente feliz naquele ambiente para continuar fazendo a caça aos patinhos ali durante toda a jornada, durante toda a viagem. Um casal que estava procurando patinhos se conectaram procurando, tiveram um relacionamento, casaram, tiveram um filho e contaram a história deles no TikTok com milhares de visualizações. Um casal americano foi viajar para a Europa com 50 patinhos amarelos. Espalharam por vários países que eles passaram ali. E deixaram frases positivas e o @ no Instagram. Semanas seguintes, que eles voltaram para casa, eles receberam uma chuvarada de mensagens positivas no Instagram deles. Olha que incrível, olha o poder que tem. Só que eles não receberam 50 mensagens. Devolveu muito mais. Porque as pessoas achavam e conseguiam e escondiam novamente. Isso ia ter ia se replicando. O Pato. O Pato, eu considero ele como, cara, fundamental. Porque ele é um cara que não é especialista em nada, mas ele voa sem ser especialista. Ele anda na terra sem ser especialista. E ele nada sem ser especialista. Nessas 3 áreas existem outras pessoas muito melhores que eles. O empresário nexialista precisa ser assim, André. Eu não quero ser o melhor da Smart Solve. Eu não quero ser o melhor da mesa que eu sento. Mas eu preciso entender um pouco de tudo. Né? Então, essa era a grande mensagem ali do Pato. Que legal. Como você consegue, com um simples patinho amarelo, ter a atenção das pessoas, contar boas histórias para que você realmente possa fazer diferença. Isso abre a mente para que as pessoas falam, pô, realmente eu preciso quebrar um pouco do padrão. Não é porque é sério que não pode ser divertido. Foi muito legal, foi sensacional, cara. E André, até para finalizar aqui a nossa história do patinho amarelo, eu quero te dar um presente aqui. Tava com ele na mochila, falei assim, pô, já que a gente tocou nesse tema, eu sei que você tem o seu patinho do evento, mas agora o patinho ele já está se transformando, ele já está tunado, né? Opa! Então, que legal! O patinho aqui, ó, já está colorido, já está com capacete. Olha só, que fantástico, gente. E aqui, ó. E olha que legal, hoje as pessoas quando encontram os patinhos amarelos em vários lugares do mundo, as pessoas me marcam nas redes sociais, me marcam nos stories ali, porque é o que marca. Marcou. E muita gente que, cara, as pessoas que nem estavam no dia do evento, as pessoas que nem foram em outras palestras que eu também falei do patinho, mas as pessoas lembram, pô, o patinho amarelo do Robson, né? E aí vai conectando. É o mesmo lance do amarelo. É o amarelo, é o patinho. Fantástico. Quando você conta boas histórias que você fica na mente da pessoa, você não sai mais, né? História conecta, né?
História conecta. E Robson, a gente já está praticamente partindo para o final aqui. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Nessa jornada toda, teve algum momento que você falou, cansei, vou desistir? Teve algum momento que deu aquela desanimada e deu vontade de parar e não continuar? Você passou por isso em algum momento? Cara, de parar não, mas eu acho que todas as vezes que acontece que você tem um problema, você meio que desanima, né? Você fica um pouco para baixo, mas o grande lance é você ter fé, é você ter família que te apoie em tudo, porque os dias que você não estiver bem, cara, Deus vai estar com você. O dia que você não estiver bem, a sua família vai te dar apoio. E aí você precisa se fortalecer para continuar, né? Então isso é muito importante. Boa. Sabe que aqui a gente tem como premissa, eu falo isso sempre que eu posso, né, para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acabam não cuidando de si, né? Então a gente tem um CPF forte para ter um CNPJ mais forte ainda. É isso. Então a gente ter Deus em primeiro lugar, né, como nosso guia, né, família, né, Deus e cuidar da saúde ali, né, a gente estar bem, né, estar bem espiritualmente, estar bem fisicamente, nossa família e por último a empresa. Porque por último assim, em terceiro lugar a empresa. Então se você está forte espiritualmente, fisicamente, sua saúde, cuidando da sua família, certamente você vai conseguir devolver isso para a empresa. Que legal você ter dito isso, né? Bom, primeiro, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Você tem que sempre se cuidar. Empresário que não se cuida não tem energia para cuidar do negócio, né? Então precisa estar sempre se modelando. André, a gente formou um clube de negócios, o XELO Club, que partiu dessa primeira ideia do evento, a ideia de ter uma mentoria exclusiva para sucesso do cliente, uma ideia de ter empresários contábeis para que eu pudesse ajudar eles a alavancar o negócio deles. Mas eu entendi que o sucesso do cliente é para todo tipo de empresário, não só para o empresário contábil. E se eu tiver uma rede de relacionamento, uma rede de network, onde inclusive um empresário possa ajudar o outro com experiências que eles têm, porque ambiente de negócio positivo, com o mesmo propósito, todo mundo cresce. Então, nesse clube de negócio, a gente criou uma tríade do sucesso, que ela começa pela oratória e comunicação, passa pela inteligência artificial, que é uma grande onda que a gente está vivendo e vai viver daqui para frente com isso. Temos que conviver, sabendo utilizar isso como ferramenta de trabalho. E a tríade terminando com o sucesso do cliente, com a jornada do cliente. Só que isso é as pontas da nossa pirâmide, da nossa tríade. O centro da pirâmide é cultura, é família e é você saber servir. Quem sabe servir ao próximo, colhe frutos. Então isso é muito importante. Que legal. Eu vou ver se eu coloco alguém nessa mentoria aqui do time para estar, porque a gente está nessa linha de inteligência artificial. Muito bom. Né, reforçar essa questão do CS, eu vou te procurar depois para a gente falar sobre isso daí. E, vai ser uma honra. Vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você, sabendo o que você entrega, que você vai entregar, deve estar entregando muito ali dentro. E... desculpa até te cortar, claro. Nesse clube de negócios, nós temos 12 horas de mentoria exclusiva. Além disso, são mais 72 horas de conteúdo em mentorias ali em grupo, onde tem muita troca de network, tem muito hot seat, tem muitas experiências em que um mentorado troca com o outro. Semanalmente a gente cria desafios, então a gente acabou de passar pelo mês de setembro, onde a gente criou desafios para cada mentorado, para ver o que realmente eles iam fazer de diferente, disruptivo, criativo, que pudesse encantar e chegar até o cliente. Então são várias ações assim que são muito importantes e o feedback dos nossos mentorados está muito, muito positivo. A gente criou realmente uma estrutura completamente apartada da Smart Solve para fazer isso de verdade acontecer, e se o meu mentorado tiver resultado, eu vou conseguir ter mais ainda.
E você acaba fazendo essa mentoria, acaba aprendendo mais também. Com certeza. Né? Porque expande os horizontes. E me desafia a buscar mais informações, né? Então hoje eu tô lendo muito mais do que eu fazia. Eu tive que buscar outros clubes high ticket para poder ter mais conteúdos ainda para trazer para os meus mentorados, né? Então hoje eu estou ali junto com o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Johnny Martins, Carla Martins, para estar num clube high ticket e entender qual é o movimento, tendência que está acontecendo para conseguir levar isso para as outras pessoas. Muito bom. Cara, você não para, né? E, meu amigo, o time preparou aqui, você me deu um patinho aqui de presente, que agradeço. O time preparou aqui para você um presente também, espero que goste aí. Olha que sensacional, pessoal, porque é um ato simples, mas que tem um valor emocional gigantesco. Além dos bombons aqui da caneca, tem uma frase aqui completamente personalizada, né? Foi uma honra contar com a sua presença. Conversas como essa fortalecem nosso propósito de construir espaços relevantes de troca e inspiração. Seguimos gratos por esse encontro, cara. Eu que agradeço você, André, todo o time que está aqui, todo o time da Ecovis. Cara, vocês não têm um parceiro, vocês não têm uma simples pessoa de negócio. Cara, vocês têm um amigo que admira muito o trabalho de vocês, que está à disposição para servir sempre. Então isso é fundamental. Muito obrigado, viu? Cara, é recíproco, viu? Muito obrigado. Valeu. E vamos encerrando então. Quero agradecer a todos aí pela audiência. Espero que tenham gostado, aprendido, curtido aqui, assim como eu curti bastante. E te vejo no próximo episódio. Valeu!